As Mansões Esquecidas e a Fortuna Deixada por Clodovil Hernandes. Após sua morte, Clodovil Hernandes passou a vida inteira construindo um império de luxo, mansões com vista para o mar, closets gigantescos, joias cravejadas de diamantes, carros importados e roupas de grife. Ele foi o rei do snobismo na televisão brasileira. Mas a vida tem dessas ironias. No dia 17 de março de 2009, Clodovil partiu. Levou apenas a fama e deixou para trás R$ 4.200.000 em bens que hoje viraram pó, viraram mato, viraram dívida. A mansão de Ubatuba está sendo devorada pela Mata Atlântica. A casa da Granja Viana foi vendida e demolida. Os brincos de diamante, as roupas de grife. Ninguém sabe onde foram parar. Clodovil gastou uma fortuna para viver como um rei. Mas quando a morte chegou, ele não levou um único tijolo, uma única joia, um único real. E aqui está a parte mais triste e mais revoltante dessa história. Clodovil não era só vaidade. Ele fez uma promessa. Em janeiro de 2007, ele assinou um testamento com um sonho nobre. Toda a sua fortuna deveria ser doada para criar a Casa Clô, um abrigo para meninas órfãs e carentes, uma fundação com o nome da sua mãe adotiva, Isabel. Mas a promessa morreu junto com ele. A Casa Clô nunca foi inaugurada. O dinheiro está preso na justiça, as casas estão abandonadas. E até hoje, ninguém sabe quem vai ficar com o que sobrou. Como um homem que teve tudo em vida, deixou um rastro de tão pouco depois da morte. Fica comigo, porque você vai descobrir o que realmente aconteceu com a fortuna de Clodovil. Quem são os verdadeiros herdeiros que ninguém esperava? Qual o segredo por trás da passagem secreta que ligava a mansão à rodovia? E por que a mansão abandonada virou point de caçadores de fantasmas que juram ter ouvido a voz do próprio Clodovil? E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe dessa história. Para entender o tamanho dessa história, primeiro precisamos entender quem foi Clodovil Hernandes. Nascido em 17 de junho de 1937, em Elisário, interior de São Paulo, Clodovil foi adotado por um casal de origem espanhola. Começou sua carreira como costureiro no final da década de 1950. Ele desenhou roupas de alta costura para famosos em todo o país. Mas foi na televisão que Clodovil se tornou um fenômeno, apresentador icônico da Rede TV, com seu estilo afiado, polêmico e bordões que marcaram uma geração. Em 2006, Clodovil foi demitido da televisão, mas ele não se calou. Se candidatou a deputado federal e foi eleito com 493.951 votos, a terceira maior votação do estado de São Paulo. E mais, Clodovil Hernandes fez história ao se tornar o primeiro homossexual assumido a ser eleito deputado federal no Brasil. Mas por trás do glamour, dos bordões e da fama, havia um homem com uma vida financeira complicada. Sua própria advogada, Maria Hebe Pereira de Queiroz, revelou: Clodovil gastava muito. Ele dizia que não tinha juízo. Ele sempre foi descontrolado. Ele perdeu um apartamento em São Paulo por dívidas de condomínio e impostos. No final da vida, ele não tinha nenhum imóvel em seu nome. Morava em um apartamento funcional da Câmara em Brasília e recebia um salário de R$ 16.500 como parlamentar. Mas Clodovil tinha um plano que envolvia uma mansão dos sonhos, um testamento e uma promessa de caridade que nunca se concretizou. No litoral norte de São Paulo, em Ubatuba, entre a Praia do Meio e a Praia do Léo, Clodovil construiu o que ele imaginava ser seu refúgio dos sonhos, uma mansão de 4.375 metros quadrados, cerca de 20 cômodos, 9 quartos, 12 banheiros, vista para o mar, piscina, sauna, hidromassagem, lago e uma capela em homenagem à sua mãe. Clodovil orientou pessoalmente o paisagismo do entorno. Cada detalhe foi pensado por ele. A suíte tinha sacada com vista para o mar. O closet era do tamanho de um quarto. E tinha um detalhe que só Clodovil teria: uma passagem secreta que permitia uma saída rápida para o exterior da casa. E pasmem,
2 vasos sanitários instalados no jardim. A arquitetura era contemporânea, marcada por linhas retas e volumes bem definidos, em perfeito diálogo com a natureza ao redor. Mas depois da morte de Clodovil, em 2009, a mansão nunca mais foi habitada. O imóvel, que já foi avaliado em R$ 1.600.000 quando estava em boas condições, começou a se deteriorar. A justiça determinou a demolição de parte da construção. O quarto, o salão de festas e o canil foram demolidos. Atualmente, o espólio de Clodovil paga o salário de um funcionário responsável por evitar possível invasão e zelar pelo que restou da construção, cada vez mais degradada. E não é que virou até point de youtubers e caçadores de atividades paranormais. Vários já entraram no terreno sem autorização para fazer vídeos, para pagar as dívidas deixadas por Clodovil. A justiça autorizou que a mansão fosse a leilão. Foram 3 tentativas de leilão. A primeira tentativa foi em novembro de 2017. Lance inicial de R$ 1.200.000. Ninguém ofereceu um lance sequer. A segunda tentativa foi em fevereiro de 2018. Lance reduzido para R$ 900.000. A página do leilão recebeu mais de 4.500 visitas, mas apenas 2 usuários se habilitaram e ninguém comprou. A terceira tentativa foi em agosto de 2018. Finalmente, a mansão foi arrematada por R$ 750.000. Uma compradora de Campinas, Thalita Daiane de Mello, deu o lance. Parecia o fim da história. Certo. Errado. Mas a mansão de Ubatuba não era o único imóvel de Clodovil. Ele também tinha uma casa na Granja Viana, um dos bairros mais nobres da Grande São Paulo, localizada na Rua Perdigão, 494. A casa ocupava um terreno de 1.370 metros quadrados, com cerca de 750 metros quadrados de área construída. Clodovil iniciou uma reforma na residência em 2004, mas teve que parar em 2005, pois havia sido demitido da Rede TV. Desde aquela época, o imóvel não sofreu alterações, assim como a mansão em Ubatuba. A casa na Granja Viana também foi abandonada. Uma vizinha descreveu: "A sua casa na granja continua fechada. Pior que isso, está abandonada. Mas, olhando atentamente, nota-se que foi chique um dia. A casa, que já foi avaliada em R$ 800.000, foi vendida por apenas R$ 560.000, pois estava muito deteriorada. E por que a casa foi vendida por um valor tão baixo? Porque o IPTU não era pago desde 1998? As dívidas do ex-deputado giravam em torno de R$ 320.000. Só o IPTU atrasado chegava a R$ 200.000. Uma casa de luxo, em um dos bairros mais valorizados de São Paulo, abandonada e vendida por uma fração do seu valor por causa de dívidas. Após a autorização da justiça, a mansão foi vendida e o novo dono optou pela demolição completa. O dinheiro do negócio serviu para o pagamento de dívidas deixadas pelo apresentador. O triste fim da casa da Granja Viana impediu a realização do último desejo manifestado por Clodovil: construir ali a Casa Clô para o acolhimento de meninas carentes. Ao contrário do que muitos imaginam, Clodovil não era dono do apartamento em frente ao Ibirapuera. Ele morava de aluguel em um apartamento no edifício São Carlos, na Avenida República do Líbano, enquanto seu endereço oficial era um apartamento funcional da Câmara dos Deputados em Brasília, no bairro da Asa Norte. Foi lá que ele viveu seus últimos dias, e foi lá que a Polícia Legislativa lacrou suas portas logo após sua morte. Clodovil vivia como uma verdadeira estrela, no auge da carreira, entre 2003 e 2005. Ele recebia cerca de R$ 150.000 por mês na Rede TV. Andava em um Mercedes cinza com motorista. O carro não era dele. Ele pagava pela prestação de serviço, gastava parte do dinheiro em roupas feitas sob medida e joias, adorava brincos de diamantes, anéis com pedras preciosas e relógios importados, como um relógio Cartier que ganhou de presente de Faustão. Outra fração era investida em estética. Numa famosa clínica de cirurgia plástica, se submeteu a lifting facial, otoplastia
lipoaspiração no abdômen e enxerto de gordura no bumbum, o camarim de Clodovil na Rede TV vivia cheio de caixas de presentes. Era bastante paparicado por marcas conceituadas, mas ele era assumidamente elitista. Certa vez, reclamou no ar de uma caneta alemã Montblanc recebida dos donos da emissora. E você? O que acha de alguém que viveu com tanto luxo e no final não deixou nada para ninguém? Deixa nos comentários a sua opinião. Voltando à mansão de Ubatuba, a compradora, Thalita Daiane de Mello, pagou os R$750 mil, mas ela nunca conseguiu tomar posse do imóvel. Por quê? Porque a mansão foi construída em uma área de preservação ambiental. A própria compradora pediu a anulação do leilão, alegando que tinha comprado gato por lebre, pois o edital não mencionava que o imóvel estava em área de preservação ambiental e que ela teria direito apenas ao uso da área e não ao imóvel em si. O pedido, porém, foi indeferido. O valor da arrematação foi depositado em conta judicial e a Justiça negou a devolução. Em 2021, o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação pedindo a demolição total da mansão. O argumento: a construção está em área de proteção ambiental e está irregular. Mas aí vem a pergunta que ninguém consegue responder: quem vai pagar pela demolição? O espólio de Clodovil não tem dinheiro para isso, a compradora não quer pagar e a prefeitura também não. A própria advogada do espólio declarou: é muito caro para demolir. A não ser que o poder público queira assumir as despesas. Em março de 2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de demolição total da mansão. Ou seja, a mansão continua lá, abandonada, deteriorando, ninguém pode usá-la, ninguém pode demoli-la. É um impasse que já dura 15 anos, e a história não para por aí. Você acha justo uma pessoa pagar R$750 mil por um imóvel que não pode usar? Deixa aqui nos comentários. Clodovil Hernandes morreu solteiro e não deixou herdeiros diretos. Mas ele deixou um testamento, datado de janeiro de 2007, um mês antes de assumir seu mandato na Câmara. A vontade de Clodovil era clara. Todos os seus bens deveriam ser transferidos para uma entidade beneficente. O testamento previa a criação de duas instituições, a Fundação Isabel, nome da sua mãe adotiva, e a Casa Clô, uma entidade para cuidar de meninas órfãs e carentes. O objetivo era dar a essas meninas desde a educação elementar até o ensino universitário. Clodovil era tão apegado à memória da mãe que tinha medo de não encontrá-la após a morte. Por isso construiu uma capela na mansão de Ubatuba em homenagem a ela. O dinheiro para essa obra de caridade viria de ações trabalhistas que Clodovil movia contra emissoras de televisão. Ele tinha R$700 mil para receber da Rede Bandeirantes e até R$2 milhões da Rede TV. Além disso, ele venceu uma ação contra a Rede TV que condenou a emissora a pagar R$1.100.000. Mas o sonho de Clodovil nunca se realizou. Em agosto de 2013, o inventário de Clodovil avaliou sua fortuna em R$4.200.000. O dinheiro foi bloqueado pela Justiça para pagamento de dívidas, e aí começou o tormento. Mais de R$3 milhões foram utilizados para arcar com dívidas entre processos, impostos e manutenção de bens. Apenas R$1.500.000 foi repassado ao escritório de advocacia da própria inventariante, Maria Hebe, por determinação judicial, referente a honorários de uma ação que Clodovil venceu contra a Rede TV. E hoje, o que restou da fortuna de Clodovil, pouco mais de R$1 milhão permanece em 3 contas judiciais. E ainda tem mais, a Prefeitura de Ubatuba reivindica quase R$200 mil em IPTU atrasado. Se Clodovil não tinha herdeiros diretos, quem está disputando essa fortuna? Primeiro, um ex-colaborador de Clodovil entrou na justiça, alegando que eles tiveram uma união estável durante anos, exigindo parte da herança. Esse homem, que não quer revelar sua identidade, afirma ter tido um relacionamento afetivo com o estilista por anos. O ex-assessor de imprensa de Clodovil confirmou o processo
e disse que, em primeira instância, não houve o reconhecimento, mas que a decisão deve ser recorrida. Depois, ex-funcionários entraram na disputa para conseguir parte da fortuna. Até a ex-ministra Marta Suplicy e o estilista Ronaldo Sper processaram Clodovil por declarações controversas e receberam indenizações do espólio. Marta Suplicy recebeu R$200 mil. Uma ex-empregada doméstica também foi indenizada por direitos trabalhistas. Em 2012, os móveis da mansão e as joias de Clodovil foram vendidos em um leilão com 160 itens. O evento arrecadou R$370 mil e cerca de 500 pessoas compareceram. Entre os tesouros de Clodovil estava uma gravata borboleta com 1.095 brilhantes cravejados em ouro branco, 18 quilates, arrematada por R$46 mil, além de um piano que foi vendido por R$30.500 e um relógio Cartier que ele ganhou de presente de Faustão. Os brincos de diamante de Clodovil, ninguém sabe onde foram parar, e a Casa Clô, a fundação que Clodovil tanto quis criar para ajudar meninas carentes, nunca foi inaugurada. O dinheiro que deveria transformar vidas está preso na justiça há 15 anos. E você? O que acha que deveria ser feito com essa fortuna? Deveria ir para a caridade, para os ex-funcionários ou para o Estado. E o que você acha desse ex-companheiro que está tentando reconhecer a união estável? Será que ele tem direito a uma parte da herança? Deixa nos comentários a sua opinião e não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que também é fã do Clodovil. Então, onde estamos hoje? Em 2024, a mansão de Ubatuba, abandonada, deteriorando, ninguém pode usar, ninguém pode demolir, a casa na Granja Viana, vendida por uma fração do valor, após anos de abandono, e demolida pelo novo dono, o apartamento funcional em Brasília, lacrado e devolvido à Câmara, o dinheiro, pouco mais de R$1 milhão bloqueado, as dívidas, mais de R$3 milhões já foram consumidos. A Casa Clô nunca foi criada, o testamento nunca foi cumprido. Maria Hebe Pereira de Queiroz, responsável pelo inventário, afirma que, caso haja sobra de valor na conclusão do processo, pedirá autorização ao juiz para doar a uma instituição beneficente. Eu durmo tranquila. Não tem ninguém que possa abrir a boca. Todas as prestações de contas são aprovadas pela Justiça. Passam por Ministério Público, contador e o juiz homologa. Mas a pergunta que fica é: será que algum dia essa história vai ter um final feliz? E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar as próximas histórias. Clodovil Hernandes foi um dos personagens mais fascinantes da televisão brasileira. Um gênio criativo, um excêntrico assumido, um pioneiro, mas sua história também é um alerta, uma fortuna mal planejada, um testamento sem execução e um sonho de caridade que virou um pesadelo burocrático. 15 anos depois, sua mansão dos sonhos está sendo engolida pela mata, sua casa na Granja Viana foi demolida, seu dinheiro está preso e sua vontade, ajudar meninas carentes, nunca foi realizada. Será que a justiça brasileira vai resolver isso antes que a mansão desabe por conta própria? E você? O que acha dessa história? Quem você acha que deveria ficar com a fortuna de Clodovil, a caridade, os ex-funcionários ou o Estado? Deixa nos comentários a sua opinião. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com alguém que também é fã do Clodovil. Até o próximo vídeo.